Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num livro que, olha, deu muito o que falar. Pai Rico, Pai Pobre. A base é aquela história, né? De crescer com dois pais, um com uma visão bem acadêmica, funcionário público, e o outro, empresário, sem muita escola formal, mas, nossa, muito rico. Exato. E essa dualidade toda levanta uma questão que a Sharon Lecter coloca logo na introdução, que é bem interessante. Será que a escola prepara a gente para o mundo real, financeiramente falando? É uma ótima pergunta. Pois é. Então, a nossa exploração hoje vai focar nos pontos principais do livro, sabe? Tentar extrair as ideias-chave sobre como pensar o dinheiro. Vamos ver o contraste entre os dois pais, claro, e entender o que ele chama de corrida dos ratos. E, fundamental, a diferença entre ativo e passivo. A ideia é pegar esses conceitos, né? Para entender como construir talvez uma independência financeira, olhando para além do salário do fim do mês. Isso. É sobre entender como o dinheiro funciona, a importância de saber lidar com ele, o que o livro chama de literacia financeira e até como superar aquelas barreiras, tipo mentais, sabe? Para colocar isso em prática. Perfeito. Sair daquela lógica de só trabalhar pela grana, pelo dinheiro, e entender como fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Exatamente. Então, vamos começar pelo começo, pelas filosofias opostas desses dois pais. O pai pobre, que era o pai biológico, né, valorizava muito o estudo formal, o diploma, a segurança de um bom emprego, tinha doutorado e tudo, mas vivia apertado, preocupado com as contas. E falava coisas tipo: o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, essas coisas assim. Isso. Ou então o clássico, não posso comprar isso. Era uma frase meio que definitiva, né? Fechava a porta. Já o pai rico, que era o pai do amigo dele, que nem terminou secundário, via tudo diferente. Para ele, era a falta de dinheiro que era a raiz do mal. Uma inversão completa. Total. E ele proibia a frase, não posso comprar isso. Em vez disso, ele fazia o filho e o amigo perguntarem: o que eu posso fazer para comprar isso? Era para exercitar a mente, sabe? Buscar solução, não aceitar a limitação de cara. Estimular o pensamento, né? Exato. E isso ia direto para o conselho de carreira. O pai pobre dizia: estude para conseguir um bom emprego. O pai rico, estude para poder comprar uma boa empresa. Olha a diferença de escala, de mentalidade. É enorme. E para o jovem Robert Kiyosaki, isso foi uma encruzilhada. Ter esses dois conselhos tão diferentes forçou ele a pensar, a comparar, a escolher o próprio caminho. Isso por si só já foi uma lição em tanto. E essa mentalidade mais tradicional do pai pobre é o que o livro liga à tal corrida dos ratos. O que seria isso exatamente? Muita gente fala disso, né? Sim, é um conceito central. É basicamente o ciclo em que, segundo o livro, a maioria das pessoas vive. Você trabalha mais, ganha mais, aí gasta mais. Compra uma casa maior, um carro melhor, vem os filhos, mais impostos. E as despesas acompanham ou até passam a renda. Isso. Aí a pessoa fica presa, trabalhando só para pagar as contas, sem conseguir juntar nada que realmente gere liberdade lá na frente. Fica correndo numa roda, igual um hamster, sabe? Corre, corre, mas não sai do lugar financeiramente. E o perigo é que parece sucesso, né? Uma promoção, um aumento, mas na verdade a pessoa fica ainda mais dependente do emprego. E as dívidas, tipo hipoteca, cartão de crédito, só aumentam. É uma vida movida pelo medo de ficar sem dinheiro e pelo desejo de ter mais coisas, mas sem entender direito como o jogo financeiro funciona. É uma armadilha bem comum. Faz todo sentido. E como sair disso? Aí entra a primeira lição do pai rico, né? Os ricos não trabalham pelo dinheiro. Exatamente essa. A ideia não é ser contra trabalhar. Claro que não. É ser contra a mentalidade de trabalhar só pelo salário, ficando preso nesse ciclo que a gente falou. E como ele ensinou isso na prática pro Kiyosaki e pro amigo dele, o Mike. Tem aquela história deles bem no começo. Tem sim. Depois que eles tentaram literalmente fazer dinheiro com moedas de chumbo falsas. Uma coisa bem de criança, né? É, criativo, pelo menos. O pai dele até achou criativo, mas disse que era ilegal. Aí eles foram pedir ajuda pro pai rico. E o pai rico ofereceu um trabalho na loja dele, pagando tipo 10 centavos por hora para limpar umas latas. Uma miséria. Pra provocar mesmo. Exato. A intenção não era explorar, era gerar frustração, fazer eles sentirem na pele o que era trabalhar por pouco dinheiro.
E quando Kiyosaki foi reclamar, se sentindo explorado, o pai rico explicou a lição. Disse que a vida empurra a gente com duas forças: o medo de não ter e a ambição de ter mais. Medo e desejo, né? Isso, e que a maioria das pessoas reage a esses empurrões só procurando um salário maior, mais segurança, sem nunca parar para pensar se tem outro jeito. Ficam reagindo em vez de pensar estrategicamente. Então a lição foi: não fiquem só reagindo emocionalmente e pedindo aumento. Usem a cabeça para achar outras formas de conseguir dinheiro. Exatamente. E a solução que o pai rico deu foi radical. Mandou eles trabalharem de graça. Para quê? Para que a necessidade de ganhar dinheiro, sem ter o salário como muleta, forçasse eles a abrir os olhos para oportunidades que eles não veriam se estivessem focados só na tarefa e no pagamento por hora. Foi aí que surgiu a ideia da biblioteca de gibis de banda desenhada. Foi aí mesmo. Trabalhando de graça, eles começaram a observar mais. Viram que a loja jogava fora as revistas em quadrinhos que ficavam velhas nas prateleiras, coisa que para a loja era lixo, né? Mas para eles... Viram um ativo, algo que tinha valor para outras crianças. Pegaram essas revistas descartadas, organizaram um espaço na cave da casa do Mike e montaram uma pequena biblioteca. Cobravam uma taxa de entrada, acho que 10 centavos também, para poder ler quantos gibis quisesse por um tempo. Que sacada! E aí que está o pulo do gato. Criaram um pequeno negócio que gerava dinheiro para eles, mesmo quando não estavam lá fisicamente. O dinheiro começou a trabalhar para eles. Foi a primeira experiência real disso. O foco mudou de quanto eu ganho por hora para como eu crio um sistema que gera renda. Essa mudança de mentalidade é poderosa e parece que conecta com outra lição importante que você mencionou antes, sobre aprender sempre. Totalmente conectada. É a lição 6. Trabalhe para aprender, não trabalhe pelo dinheiro. O livro conta uma história ótima sobre isso, de uma jornalista em Singapura. Ela queria ser uma escritora de best-sellers. E o Kiyosaki deu um conselho que ela não gostou, né? Exato. Ele sugeriu que ela fizesse um curso de vendas. Nossa, ela ficou ofendidíssima. Achou que vendas era algo menor, que não tinha nada a ver com a nobre arte de escrever. Via como algo abaixo da formação dela. Mas ela não percebeu o ponto. Não adianta ter o melhor livro do mundo se ninguém souber que ele existe ou se você não souber como vendê-lo, né? Saber comunicar, entender o mercado. Precisamente. A lição é: especialmente no começo da carreira, talvez valha mais a pena procurar trabalhos que te ensinem competências-chave como vendas, marketing, comunicação, gestão de pessoas, finanças, do que focar só no maior salário ou na estabilidade aparente. Essas habilidades são ativos que você leva para a vida toda. O pai rico valorizava mais ser um generalista, ter várias competências, enquanto o pai pobre focava na super especialização. Isso. O livro argumenta que a especialização excessiva pode te deixar muito vulnerável se aquele nicho específico mudar ou desaparecer. Ter um leque maior de habilidades, especialmente as de gestão, gestão do dinheiro, fluxo de caixa, gestão de sistemas, processos e gestão de pessoas, te torna mais adaptável e capaz de construir algo seu. Faz sentido. Uma coisa é ser um ótimo cozinheiro, outra é saber montar e gerir um restaurante de sucesso. São habilidades diferentes. Exatamente. Ok, essas lições sobre mentalidades são a base. Não trabalhar só pelo salário, buscar aprendizado. Mas como, na prática, se constrói a tal riqueza, segundo o livro? Aí entram as estratégias mais concretas, imagino. Sim, e o pilar disso tudo é a lição 2, a necessidade de alfabetização financeira. Basicamente, tem que aprender a falar a língua do dinheiro, entender como ele funciona. E a regra número 1 do pai rico para isso é direta. Tem que saber a diferença entre um ativo e um passivo. E comprar ativos. E as definições que ele dá são super simples, né? Ativo é o que põe dinheiro no seu bolso. Passivo é o que tira dinheiro do seu bolso. Foco total no fluxo de caixa. Para onde o dinheiro está indo. Exatamente essa lógica. Simples, mas poderosa. O livro até usa uns diagramas bem básicos para mostrar isso. Mostra o fluxo de caixa de uma pessoa pobre. O dinheiro entra, salário talvez, e sai quase todo para despesas. O da classe média? Entra o salário, mas aí a pessoa compra passivos pensando que são ativos. Tipo a casa própria muito grande, o carro financiado. Isso. Coisas que geram mais despesas. Impostos, seguro, manutenção, juros. E aí o dinheiro sai para cobrir esses passivos.
Já o fluxo dos ricos, segundo o livro, é diferente. Eles focam em comprar ativos, negócios, imóveis para alugar, ações que pagam dividendos, coisas assim, E esses ativos geram mais dinheiro. que entra no bolso deles. E com esse dinheiro, eles compram mais ativos. É um ciclo virtuoso de crescimento, enquanto o outro é o ciclo da corrida dos ratos. E a crítica à casa própria como principal ativo é bem forte no livro, né? Ele argumenta que, para a maioria, a casa onde se mora é, na verdade, um passivo enorme. Sim, porque gera despesa todo mês. Imposto IPTU, seguro, manutenção, às vezes condomínio, e além disso prende um capital que poderia estar investido em algo que gerasse renda. O livro não diz para não ter casa, mas para entender que ela geralmente não é um ativo que te enriquece, e sim um custo, um item de consumo, muitas vezes o maior passivo de uma pessoa. Entender o papel dela no seu fluxo financeiro pessoal. Exato. E não ter essa clareza, essa tal literacia financeira, é o que mantém as pessoas na corrida dos ratos. Elas recebem um aumento e, em vez de usar para comprar um ativo, compram um passivo maior, um carro mais caro, uma casa maior, e ficam ainda mais presas nas despesas e dívidas. Entendi. Então, saber diferenciar ativo e passivo é o primeiro passo concreto. E isso leva à lição 3. Cuide de seus negócios. Qual a diferença entre isso e a profissão? Boa pergunta. O livro faz uma distinção clara. Sua profissão é o que você faz para ganhar seu salário, seu emprego. Seu negócio é a sua coluna de ativos, aquilo que você constrói para gerar renda passiva ou de portfólio. Ah, então não é necessariamente sobre largar o emprego e abrir uma loja. Não imediatamente, pelo menos. A ideia é: mantenha sua profissão para pagar as contas do dia a dia, mas use seu tempo e energia extra para construir e cuidar do seu negócio, ou seja, da sua coluna de ativos. Ele usa o exemplo do Ray Kroc, do McDonald's. Kroc dizia que não estava no negócio de hambúrgueres. Ele estava no negócio de imóveis, porque ele era dono dos terrenos onde as franquias estavam. Exatamente, o hambúrguer era o que atraía o franqueado, mas o negócio de verdade, o ativo que gerava riqueza para ele, eram os imóveis. A lição é: foque em construir seus próprios imóveis, seus ativos, mesmo que você trabalhe para outra pessoa. Pensar como um investidor mesmo sendo empregado. E que tipo de ativos o livro sugere construir? A recomendação é focar em ativos que gerem fluxo de caixa positivo e, de preferência, que não exijam sua presença física constante para funcionar. Exemplos que ele dá: negócios que você não precise operar diretamente, com bons gestores ou sistemas, ações, especialmente as que pagam dividendos, títulos de dívida, fundos mútuos, imóveis que geram aluguel, notas promissórias, empréstimos que você faz a outros, royalties de propriedade intelectual, livros, músicas, patentes, etc. Coisas que gerem renda mesmo enquanto você dorme ou trabalha na sua profissão principal. Essa é a ideia: construir fontes de renda passiva ou semipassiva. Ok, construir ativos é uma parte. Mas o livro também fala sobre proteger esses ganhos, né? Aí entra a lição 4, sobre impostos e o poder das empresas, das sociedades anônimas. Sim, esse é um ponto que o pai rico considerava crucial. Ele tinha uma visão bem pragmática dos impostos. Explicava que, embora a ideia inicial do imposto de renda fosse taxar os ricos, na prática eles aprenderam a usar o sistema legal a seu favor. A classe média e os pobres, por desconhecimento, acabam pagando proporcionalmente mais, E como os ricos fazem isso, segundo o livro? usando empresas, Principalmente. usando estruturas como sociedades anônimas, corporations, nos Estados Unidos. Essa estrutura legal funciona como um escudo para os ativos pessoais e oferece vantagens fiscais significativas. Qual a principal vantagem? A ordem como as coisas acontecem, simplificando muito, o empregado normal recebe o salário, ganha, paga imposto sobre esse valor bruto e depois gasta o que sobrou. Uma sociedade anônima, por outro lado, primeiro ganha receita, depois gasta com tudo o que for necessário para a operação do negócio, e isso pode incluir muitas coisas, como salários, viagens, equipamentos, e só então, sobre o lucro que restou, é que ela paga o imposto. Então, na prática, a empresa paga as despesas antes de pagar os impostos sobre o lucro. Exato. Isso permite otimizar legalmente a carga tributária. Dominar isso faz parte do que o livro chama de QI financeiro, que teria 4 componentes principais: contabilidade, saber ler os números dos demonstrativos financeiros; investimento,
a ciência de fazer o dinheiro gerar mais dinheiro, entendimento dos mercados, entender a oferta e demanda, o que influencia os preços, e lei, conhecer as regras fiscais e de proteção de ativos. É como aprender as regras do jogo para poder jogar melhor. Precisamente. Isso tudo se conecta com uma das lições que soa mais ousada, talvez, a lição 5. Os ricos inventam dinheiro. Isso parece quase mágica. Como assim, inventar dinheiro? Soa forte, né? Mas não é no sentido literal de imprimir notas, claro. A ideia central é que o dinheiro, no fundo, é uma ideia, é um acordo, uma convenção. E o nosso maior ativo não é o dinheiro em si, mas a nossa mente treinada financeiramente. Uma mente que consegue criar valor? Exato. Uma mente que vê oportunidades onde outros só veem problema ou risco. Que consegue pensar em como estruturar um negócio, como encontrar financiamento. E nem sempre é no banco. Às vezes é com criatividade, com outros investidores e como juntar as pessoas certas, advogados, contadores, corretores, para fazer a coisa acontecer. É criar riqueza a partir de uma ideia, de um acordo bem feito, muitas vezes começando com pouco ou nenhum capital próprio. Então, não é tanto sobre ter dinheiro para fazer mais dinheiro, mas sobre ter inteligência, a manha, para criar as oportunidades e os negócios. Isso. Requer conhecimento técnico, claro, mas também coragem, ousadia para agir e criatividade para pensar fora da caixa. O medo de perder, o medo de errar, paralisa essa capacidade de inventar. O livro dá um exemplo concreto de como Kiyosaki comprou casas em Phoenix bem abaixo do valor de mercado, usando pouco dinheiro de entrada. E como ele fez para vender? Em vez de só vender e pegar o lucro, ele usou uma técnica chamada financiamento pelo vendedor. Basicamente, ele vendeu a casa para alguém que não conseguia financiamento bancário, mas ele mesmo financiou a venda, recebendo pagamentos mensais com juros. Com isso, ele criou notas promissórias, que são ativos, que geravam um fluxo de caixa para ele todo mês, com um bom retorno. Ah, então ele não pegou um lucro único. Ele criou uma fonte de renda contínua. Ele inventou um ativo financeiro ali. Exatamente. Ele transformou o conhecimento do mercado e uma estrutura de negócio inteligente num ativo que colocava dinheiro no bolso dele regularmente. Isso é inventar dinheiro no sentido do livro. Entendi. É usar inteligência financeira para criar ativos. Mas olha, mesmo sabendo tudo isso, muita gente trava na hora de agir, né? O medo, a dúvida. O livro fala sobre isso. Fala sim, e bastante. Tem um capítulo dedicado a isso, a como superar os obstáculos que impedem as pessoas de buscar a independência financeira. Ele lista 5 principais. Quais são eles? O primeiro, e talvez o maior, é o medo. Principalmente o medo de perder dinheiro. Depois vem o ceticismo, aquela voz que diz isso não vai dar certo, as dúvidas que paralisam. O terceiro é a preguiça, que muitas vezes se disfarça de estar ocupado demais. O quarto são os maus hábitos financeiros. E o quinto é a arrogância, achar que já sabe tudo e não ter humildade para aprender. E como superar cada um, resumidamente? Para o medo, a sugestão é aceitar que perder faz parte do jogo de investir e aprender. Ninguém acerta sempre. Usar as perdas como aprendizado, não como desculpa para parar. E focar num objetivo claro, em vez de só diversificar por medo, sem saber o que está fazendo. E o ceticismo? Aquela dúvida constante? E preciso filtrar o ruído, as opiniões negativas de quem nunca tentou. Galinha pessimista, ele chama. Analisar os fatos em vez de só criticar. E agir apesar da dúvida, como o Coronel Sanders, que ouviu centenas de nãos antes de vender a receita do frango frito. Encontrar formas de lidar com o que te incomoda. Tipo, se não gosta de lidar com inquilinos, contrate um administrador. E a preguiça disfarçada de ocupação? Combater com um pouco de ambição saudável. Ter um desejo forte por uma vida melhor pode dar energia para superar a inércia. E trocar o "não posso comprar isso" pelo "como eu posso comprar isso". Só pergunta já ativamente. E os maus hábitos financeiros? O principal é criar o hábito de pagar a si mesmo primeiro. Antes de pagar qualquer conta, separar um valor para investir ou poupar. Tratar seu futuro financeiro como a conta mais importante. Usar a pressão dos credores, se houver, como motivação para criar mais fontes de renda, não como desculpa para não investir. E a arrogância? É reconhecer que sempre há o que aprender. Arrogância, para o livro,
É ego mais ignorância. Achar que sabe tudo é receita para o desastre financeiro, porque o que você não sabe pode te custar muito caro. Manter a mente aberta. Superar essas barreiras internas é fundamental, então. E para quem já está mais consciente disso e quer dar os primeiros passos práticos, o que o livro sugere para começar? Ele dá uma lista de passos, tipo um guia de ação. Alguns bem importantes são: primeiro, ter um motivo muito forte, uma razão emocional poderosa para querer mudar sua situação financeira. Combinar os queros, o que você deseja muito, e os não queros, o que você não aguenta mais. Isso dá o combustível. A motivação, né? Exato. Segundo passo crucial: investir primeiro na sua educação financeira, antes de colocar dinheiro em qualquer investimento. Ler livros, fazer cursos, participar de seminários, conversar com quem entende. A sua mente é o seu maior ativo. Lembra, tem que treiná-la. Buscar conhecimento antes de arriscar o dinheiro. Faz sentido. E depois? Escolher bem as amizades e as influências. Andar com pessoas de quem você pode aprender, que te inspirem a crescer financeiramente. E evitar os galinhas pessimistas, aqueles que só te puxam para baixo. O ambiente influencia muito. A aprendizagem contínua e o ambiente parecem ser temas fortes. Muito. Outro passo é dominar uma fórmula de investimento, aprender como ela funciona na prática e depois partir para aprender outra. O mundo muda rápido, tem que ser ágil para aprender novas estratégias. E, claro, a autodisciplina de pagar a si mesmo primeiro, que já falamos. Isso tem que virar um hábito quase automático. E tem mais algum passo-chave? Sim, valorizar e pagar bem aos seus consultores. Bons corretores, contadores, advogados, eles podem te economizar muito dinheiro e te ajudar a ganhar mais. Outro ponto interessante: usar o dinheiro gerado pelos seus ativos para comprar os luxos, as coisas supérfluas. Não usar o salário ou crédito para isso. Primeiro constrói o ativo, depois usa o fluxo de caixa dele para o luxo. Isso exige disciplina. Muita. E ele também sugere encontrar heróis, pessoas que já fizeram o que você quer fazer, para se inspirar e aprender com eles. E, por fim, um passo que ajuda a fixar o conhecimento. Ensinar o que você aprendeu para outras pessoas. Quando você ensina, você aprende 2 vezes. E acima de tudo isso, imagino. Agir. O livro termina com um chamado à ação. Parar de fazer o que não está funcionando, buscar novas ideias, encontrar mentores, fazer ofertas, mesmo que pequenas no começo, procurar oportunidades nos lugares certos, aprender com a história. Mas o essencial é começar. Dar o primeiro passo. Então, a mensagem final parece ser essa combinação: mudar a forma de pensar sobre dinheiro, adquirir conhecimento financeiro prático e específico e ter a disciplina para agir consistentemente construindo ativos que gerem renda. Não é uma fórmula mágica para ficar rico amanhã. De jeito nenhum. É sobre construir liberdade financeira ao longo do tempo. Tijolo por tijolo, ativo por ativo. É um processo. Um processo que começa na mente. O livro reforça muito isso. A nossa maior ferramenta é a nossa cabeça. Se a gente muda a forma como pensa sobre dinheiro, trabalho e investimento, adotando mais a perspectiva do pai rico, a gente pode sim começar a mudar a nossa realidade financeira, não importa de onde a gente esteja partindo. Fica então uma reflexão final para quem nos ouviu. Qual será a crença sobre dinheiro? Talvez uma que a gente nem perceba que tem, herdada do nosso pai pobre ou pai rico interno, que pode estar nos segurando hoje. E que passinho, por menor que seja ler um artigo, ouvir uma conversa como essa, pesquisar sobre um tipo de investimento, identificar um possível microativo, poderíamos dar para começar a virar esse jogo? Como seria encarar um desafio financeiro não só como um problema, mas como uma chance de aprender e, quem sabe, inventar uma solução? Excelentes perguntas para fechar a nossa exploração de hoje. Pensar nisso já é um ótimo começo.